Amém. Que legal, né? Nós estamos aqui. Vocês não têm noção do trabalho que deu isso aqui. Nós estamos aqui. Graças a Deus, estamos com saúde, vivendo aquilo que Deus quer. Qual que é o nome da série que nós vamos encerrar hoje? Verbos cristãos. Glória a Deus. Alguém sabe aí pra que essa série serviu? Fala aí pra gente. Ninguém tá filmando, não. Na verdade aqui tá. Edificar a nossa vida. Para trazer algumas clarezas de coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam. Práticas, né? Aham. O que mais? Mais, gente? Pra que serviu essa série? Alguém aí, que eu sei que muitos não acompanharam toda, mas alguma mensagem tocou mais profundamente vocês? Qual? Honra. Honrar? Olha que legal. E eu achando que era a palavra que menos tinha surgido efeito. Não que vocês não tenham honrado, tô falando... Ninguém falou depois. O que mais? A Bia gostou de honrar. Por que você? Eu percebi que eu não estava fazendo isso. Oh, glória. Então a palavra foi... Como a dona Xenia falou, que a gente tem que... Essa série serviu pra gente lembrar das práticas que a gente tem que ter. Porque verbo é prática, é ação. Então, é bom a gente lembrar dessas práticas que às vezes a gente esquece no dia a dia. E vai arrastando assim. Vai levando com a barriga. Isso. Amém. O que mais? Alguém? Xenia, qual que foi que você mais... Não, apesar... eu nunca tinha ouvido a palavra, uma pregação sobre contribuição, como é que eu ouvi, entendeu? Então, pra mim foi muito edificante. Não que eu não contribuísse, mas a forma como foi pregada, assim, Sim. o ensinamento como foi em toda a minha vida, que eu sirvo a Cristo, eu nunca vi alguém pregar dessa forma, e uma forma bem profunda, porque a gente acha que a gente faz por obrigação, e o Senhor ensinou pra gente que não, que é sobre o amor, né? Aquele ato de amor. Cruz de Cristo. Aham. Então, assim, a vida inteira a gente é ensinado pra tu dizimar e ofertar praticamente por medo. Medo da praga, do gafanhoto, do Devorador. não sei o quê, do devorador, do cortador, do lenhador. Mas você não é ensinado, eu penso que você eu me senti constrangida com aquela palavra, porque a gente não é ensinado dessa forma, não pensa que é dessa forma, mas a palavra, porque o que foi pregado foi a palavra, ela é deturpada, e naquele dia eu aprendi de uma forma diferente. Amém. Muito bom. Alguém mais? Gisele, qual palavra você mais... Você estava em todas. Congregar. Depois é a Deise. Deus vai falar. Não vou pegar a minha palavra. Então, como eu estava nessa linha das crianças, umas 3, pelo menos. É verdade. Eu estive bem e eu consegui ouvir completamente, foi a contribuir também. Certo. Deise, Daisy. Oi, qual que você... foi o que mais me tocou, é uma palavra que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Que é sobre entregar. Pastor Joe, né? Trouxe. Eu chorei nessa, enquanto o pessoal cantava muito feliz. Tá muito difícil, né? Você chorar. Ai, obrigada. Tão gentil sempre, Estar pastor. entre irmãos e congregar é uma ordenança do Senhor. A gente congrega, que a gente esteja entre irmãos. E não é só pelo fato de... A gente não pode ser igreja sozinho, né? Foi o que o pastor disse. A gente é igreja quando a gente está em comunhão com nossos irmãos. Então, se a gente estiver sozinho, a gente não é igreja. A igreja é plural, né? Ninguém faz igreja sozinho. Eu sou igreja, é a palavra que saiu da boca de Satanás. Ele quis ser igreja, né? Foi pro inferno. E tá querendo levar um monte pro inferno. Mas amém. Alguém mais? Amém. Eu tenho certeza que o resto foi tudo abençoado. Aprendeu bem. Mas assim, essa série, ela é muito... Para um pastor, eu confesso que não é uma série muito fácil de levar para a igreja. Porque o pastor muitas vezes quer levar uma palavra de fogo, né? Uma palavra de... dar uns pulos, a Bia chorar mais do que, né, chora ao normal. Obrigada, pastor. Dá um negócio assim...
Me ajuda, né? Minhas ilustrações aqui. Então, não é fácil porque assim, você vai trazer palavras de ação. O ser humano não gosta de agir, né? O ser humano não gosta de realmente agir, fazer, incomoda. Então a gente falou sobre muitas outras coisas, a gente falou sobre cultuar, nós falamos sobre discipular. Só uma dessas mensagens, né, que foi congregar que eu não ministrei. Mas assim, uma das mensagens que eu mais gostei de estudar, de ver o que a gente estava fazendo, era a questão do discipular. Porque é algo também muito importante. Na verdade, todas esses verbos, a gente tem que entender que é mandamento de Deus. Não é um pastor que está impondo, não é a igreja que está falando que você tem que fazer, ou não tem que deixar o que fazer. É mandamento, Deus está falando para você fazer. E discipular foi muito interessante porque foi a última palavra do Senhor Jesus antes dele subir aos céus. Antes dele subir aos céus, ele falou: ide, vão, faça discípulos. Ele não falou vão e plante igreja, ele não falou vão e, sei lá, faça um culto no parque, vão, não, é fazer discípulo. Tudo que a gente faz baseado nisso é para cumprir essa missão que nós temos de fazer discípulos. A questão do discipular mexeu muito comigo porque é algo que dá trabalho, né? É algo que... Alguns verbos que a gente falou aqui, a gente consegue fazer, a gente consegue cair a ficha instantaneamente. Discipular, ele é um processo. Ele é algo que você tem que... Você vê, Jesus ficou 3 anos com aqueles homens de dia, de noite, 24 horas, e no último dia que Jesus mais precisou, eles fugiram. Então essa foi a palavra. Mas enfim, vamos lá para essa... Eu não quero me alongar muito. Vamos hoje falar sobre o último verbo, que é esperar. Esse vocês gostam. Tenho certeza que vocês gostam de esperar. Então quem trouxe Bíblia aí, abra em Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Hoje eu quero falar sobre Abraão. Vai ser uma mensagem curta, mas eu quero falar sobre a espera que Abraão teve que passar, como ele passou e quais são os erros que ele cometeu durante essa espera. Posso ler? Calma lá, Gênesis o quê? 12, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 12, depois vocês vão lá para o Gênesis 21. Então disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos lá agora para Gênesis capítulo 21, no versículo 1. Gênesis 21, versículo 1. Diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. O que acontece? Gênesis capítulo 12, Deus começa um chamado na vida de Abraão. Todo o povo de Israel, todo o povo hebreu, ele viria da descendência de Abraão. E Deus chega para Abraão no capítulo 12, talvez ainda Abraão novo, Abraão recém-casado, e ele falou: olha, sai do meio da tua terra. Saia do lugar onde você está morando, onde você tem conforto, onde você tem algo que você possa se apoiar, um lugar onde você gosta. Sai do meio da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A gente sempre ouve falar sobre a vida de Abraão, mas a gente nunca para pensar que Deus mostrou uma terra para Abraão, entre aspas, né? Ele deu uma palavra para Abraão. Ele falou: olha, sai do meio da sua terra, dos seus parentes, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar.
Sabe, irmãos, a gente sair para uma terra que a gente já sabe onde a gente quer ir é uma coisa. Agora a gente sair sem rumo, esperando Deus mostrar qual que é a terra que Deus quer para nós, é uma fé totalmente diferente. O Senhor Deus estava ensinando para Abraão o que era esperar. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas uma das coisas que a gente mais faz na vida é esperar. A gente já nasce, depois a gente esperou 9 meses. Tudo é esperar. Você não começa a andar, uma criança não começa a andar antes do tempo, assim, fácil. Tem que esperar. Você não aprende a trabalhar, a estudar do nada, a escrever, a ler. É esperar. Tudo é uma espera e muita espera que a gente tem que fazer para a gente conseguir aquilo que a gente quer fazer. E Deus chamou Abraão e fez promessa grandiosa. E no capítulo 21 ali, o texto que a gente leu já mostra que Sara engravidou e deu um filho e Abraão deu o nome de Isaac. Porém, Deus chamou e falou para Isaac, para Sara, eles já eram idosos, aproximadamente tinha 75 anos, e não era igual na época de Enoque, de Noé, que o povo vivia 900 e poucos anos, era 75 anos nos dias atuais, 75 anos os dois. E Deus falou que eles a sua esposa tinha 65 e Abraão 75. Eram mais ou menos 10 anos de diferença. E eles falaram, e eles eram estéreis, nunca tinham filhos. E Deus falou para ele, olha, vocês vão ter um filho. Daqui um ano, mais ou menos nessa época, a Sara já vai estar ganhando o seu filho, que vai se chamar Isaac. Você já imagina, se você com 75 anos, você recebe uma promessa, a vida toda você tentando ter filho, e você com 75 anos, olha lá, você vai ter um filho, hein? Abraão deve ter pensado, rapaz, o negócio pode até dar certo, mas quem vai cuidar dessa criança? Que eu já tenho 75 anos, minha esposa já tem 65 anos, e eles tiveram que esperar, irmãos. Eles tiveram que esperar. Esperar já é difícil quando nós somos jovens. Mas esperar quando nós somos já idosos, sem perspectiva, ainda é desafiador. E durante essa longa espera, muitas coisas acontecem. E a primeira coisa que acontece quando nós começamos a esperar, no caso de Abraão foi um filho, enfim, a gente tem muitas coisas que a gente pode esperar. Deus pode dar muitas promessas na nossa vida. Se foi Deus que deu, Ele vai cumprir. Já dando um spoiler. Se foi Deus que deu, Ele vai cumprir. Se não foi, talvez não vai acontecer. A primeira coisa que acontece é as dúvidas e as incertezas, correto? Quando Deus te deu uma promessa, você está esperando. Quem aqui está esperando alguma promessa de Deus? Amém. Todo mundo, né? Esse povo é... Então, se você está esperando, você já está conjugando o verbo esperar. É fácil conjugar esse verbo. Difícil é conjugar da forma certa. Difícil é você saber conjugar. Por quê? Porque no meio do caminho tem incerteza. Tem incerteza, tem dúvidas. Olha o que Abraão falou para Deus quando Deus falou que ele ia ter um filho. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos gerar um filho? 100 anos, na verdade ele tinha. Falei errado. Poderá um homem de 100 anos gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Poderá? Então, é interessante que o texto é bem enfático, né? Abraão prostrou-se o rosto na terra e riu. Quem que ri com o rosto na terra, né? Deve que ele estava gargalhando mesmo. Como assim? Então o tempo passou, irmãos. E Abraão chegou a duvidar. E será que Deus muitas vezes deu promessa para as nossas vidas, para a gente esperar? Porque promessa automaticamente vem à espera. Senão Deus já cumpre automaticamente, Deus nem faz promessa. Promessa é algo futuro. Vou fazer alguma coisa. Então, logo depois, vem a espera. E Abraão passou por isso. E será que às vezes a gente começa a rir de Deus pelas promessas que Ele faz na nossa vida? Não, pastor, eu não ri de Deus porque Deus é santo. Correto, você não ri. Mas será que você às vezes não duvida do que Deus falou para você? Ou falou para sua comunidade? Será que você fala, não, eu acho que... Entre aspas, né? Versão com Walsikowski. Eu acho que Deus não é tão preparado para fazer aquilo que Ele cumpriu na minha vida. Eu acho. Mas para frente você vai ver que Abraão pensou a mesma coisa. Ele só não falou, mas ele agiu. Eu acho que eu acho que a graduação de Deus não é muito bom para fazer aquilo que Ele cumpriu.
Então, irmãos, na espera, a dúvida vai bater na porta. Mas Deus não mente. Se ele cumpriu, se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não age? Acaso promete e não cumpre? Números 23, 19. Então, a primeira coisa que acontece, dúvida. Primeira coisa, dúvida. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que aliás, toda promessa de Deus é maior que você. Correto? Toda promessa de Deus é muito maior que você. Deus não vai prometer algo que seja fácil para você, que as suas próprias mãos conseguem fazer. Poxa, Deus não vai prometer para você que você pode arrumar um emprego bom. Não, pode até prometer, mas você tem força para conquistar isso, para estudar, para se capacitar. Deus sempre vai fazer promessas que são maiores que você. Ao ponto de você olhar e falar, meu Deus, mas isso é muito grande. Isso é muito grande. Eu fico pensando, irmãos, eu penso, quando a gente estava se preparando, quando a gente estava pensando em vir para cá, para Curitiba, eu fiquei pensando, mas como que isso vai acontecer? Eu falava para Gisele, mas como que vai acontecer isso? Como que isso vai acontecer? Gisele, Deus falou que a gente vai sair daqui. Aí a Gisele começava a falar e eu começava a falar também. Será que alguém vai convidar a gente para pastorear lá? Ou será que alguma coisa vai acontecer? A igreja já vai chegar lá, já vai estar pronta. Só os membros já tá tudo maduro, tudo maravilhoso. Será que nós vamos? Coitada. Se lascou nas nossas mãos. Hashtag frustrante. Olha o que Deus fez. Oh, meu Deus. Às vezes Deus cumpre, mas olha aí o jeito que cumpre. O Deus que destrói sonhos, o filme. Exatamente. Então a gente ficava pensando, mas Sabe como o que eu vai falei? ser? Será que o Hernandes Dias Lopes ou o Suribirá vai chamar Nesse Dias Lopes nem daqui é. Oh, meu Deus. o Subirá? Subirá então, irmãos, as dúvidas batem na nossa porta. E às vezes a gente fica, depois que a gente decidiu a Curitiba, aí eu falava, Gisele, como que nós vamos se dar naquele lugar? Uma cidade grande. E a Gisele falou, começava a tremer, meu Deus, é muito prédio, é não sei o quê. Mas ela sabia que Deus ia enviar para Santa Felicidade. Que passou um cavalo lá na frente esses dias. Cidade grande. Então, nós ficamos nessa dúvida. Mas o Senhor vai dando clareza de tudo. Então, primeiro ponto, dúvidas e incertezas. Você vai ter. O que você vai fazer com isso? É o que decide. Segundo, planos humanos. Opa, Deus, o Senhor está demorando demais. O Senhor está demorando demais para cumprir aquilo que o Senhor falou. Eu vou te ajudar. Peraí, vamos sentar. Eu tenho um plano para te mostrar. Fiz uma planta, fiz um desenho. Eu tenho um plano. No caso de Abraão, qual que era a promessa? Um filho. Abraão falou e Sara se reuniu e falou, é o seguinte, já que está demorando no meu ventre, eu tenho uma serva, cucumbina. Abraão, se deita com essa cucumbina e você vai ter o filho prometido por Deus. Foi isso que Deus falou para eles fazer? Ele só pensou no filho. Não, o negócio é ter um filho. Mas Oi? Como vai ter? Como vai ter, não sei, meu filho. Pega qualquer menina aqui, pronto, tá feita a promessa. E o que Abraão quis fazer? Fabricou uma promessa, um cumprimento de promessa. Pegou a sua, como é que é o nome da mulher lá? Sarai? Agar. Sarai é a mulher dele. Ó, Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, o Senhor falou para ela que ela não ia ter mais filhos? Não, disse que ia ter. É que só demorou uns 30 anos, mas Deus não falou nada. Não tem nada a ver com a outra. Deus não abriu a boca. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Tava muito doida essa Sarai aqui. Sugeriu que o seu marido tivesse um filho com Agar, sua serva. E nasceu quem? Ismael. Nasceu Ismael. Nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. Spoiler. Não tem aquelas brigas que acontecem lá no Oriente Médio? Obrigada, Eu Sarai. sou só a maior briga Obrigado, Sarai. da história. Bom? Desobediência Muito fez obrigada, alcançar querida. guerras. Guerras que tá até hoje. Quantos anos Jesus já veio, já ressuscitou, já foi embora, deixou o Espírito Santo e nós estamos aqui
ainda continua a luta lá. Ainda continua a luta lá. Então, quantas vezes nós tentamos, irmãos, você está rindo aí de Sarai? Quantas vezes nós tentamos ajudar Deus? Deus, espera aí, vamos sentar, vamos fazer um workshop aqui pra gente ver como nós vamos cumprir a promessa que o Senhor queria cumprir na minha vida. Porque eu acho que o Senhor está demorando, o negócio não está fácil, eu vou dar um jeito. Irmãos, não tente dar jeito nas promessas de Deus. Todas as vezes que alguém tentou dar jeito na promessa de Deus, deu ruim. É verdade. Uma vez eu escutei uma pregação que o pastor pregava sobre o puxadinho de Deus. A gente é campeão em querer fazer puxadinho de Deus. Deus quer fazer uma casona pra gente, correto? Muito espiritual, sim. E a gente às vezes quer fazer aquele puxadinho. O vô da Gisele tinha essa mania. Podia ser uma casa maravilhosa, ele fazia o puxadinho da garagem pra colocar o carro embaixo. Eu digo. Então, não tente dar a mão para Deus. Quantas vezes a gente tenta ajudar Deus a cumprir suas promessas? E você fala que Deus é poderoso, que é maravilhoso, canta e tudo, mas você quer dar jeito às promessas, você está falando para Deus, Deus, o Senhor é incapacitado de fazer aquilo que o Senhor prometeu. A gente quer dar um jeitinho para Deus. Cuidado, irmãos, para não se contentar com Ismael, quando na verdade Isaac precisa vir na sua vida. Eita. Forte, né? Não, cuidado para não se contentar com Ismael. Quando Deus quer te dar o Isaac. Tá demorando? Tá. Calma. Deus não prometeu? Amém. Ele vai cumprir. Então a segunda coisa que acontece são os planos humanos. Isso daqui é terrível. Porque daí dá errado, tá? É um spoiler. Dá errado no meio. Dá ruim. Dá ruim. É verdade. E depois, não é essa a ênfase aqui, depois Abraão tem que mandar Ismael embora. Porque começa a dar muita confusão, vira um inferno na vida de Abraão. Por causa de um ato aqui. E nem foi ideia dele também, né? Ele aceitou contra assim, né? livre e espontânea pressão. Terceira coisa que acontece, irmãos, o silêncio de Deus. Isso é doído. Porque houve um longo período desse silêncio. Houve um longo período para que Deus pudesse falar novamente com Abraão. Demorou quase 30 anos. O silêncio de Deus não significa ausência, irmãos, mas aprendizado. É difícil ficar sem ouvir as promessas de Deus. Às vezes Deus prometeu para Abraão que ia ter Isaac. E Deus nunca mais falou de filho. Deus começa a falar sobre outras coisas. Ô Abraão, viu como é que o sol tá bonito hoje? E Abraão, e o filho? O filho que o Senhor prometeu há quase 30 anos atrás não vai vir? Eu já tô chegando nos 100. Já estou completando um século de vida. Não vai vir? O silêncio de Deus acontece, irmãos. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Significa aprendizado. Aprendizado. Sabe que entre o livro de Zacarias e Mateus tem 400 anos ali, em que não há relato de... Lembra do livro de Zacarias? Lá no último livro do Antigo Testamento. E Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Existe um espaço de 400 anos que não há relato que Deus falou com nenhum profeta. No Antigo Testamento Deus fala com um monte de profeta e tem ali o período interbíblico que fala que Deus não falou com nenhum profeta. Tem um silêncio total de Deus. Mas o silêncio total de Deus, Mateus começa falando, houve um homem chamado João Batista que apareceu e proclamava no deserto, arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. O silêncio veio, mas logo depois do silêncio vem quem? Vem a aparição de Jesus Cristo. A aparição de Jesus Cristo. Então, o silêncio vem, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Abacuque 2:3 diz, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Espere. E 3, o cumprimento no tempo certo. Gênesis 21:2 diz, ela engravidou e deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Deus falou, é que Deus às vezes para nós não fala a época, o tempo. Mas para Abraão ele falou, tanto tempo vai acontecer. E o texto fala, na época fixada por Deus em sua promessa, Sara engravidou e teve Isaac. Quando nós conjugamos o verbo esperar, irmãos, nós vivemos os planos de Deus. Sabe, Abraão foi fiel a Deus? Foi fiel Abraão a Deus? Por enquanto.
inteiro? Não, ele tentou dar um jeito. Deus olhou para essa infidelidade de Abraão e falou: eu também não vou cumprir, não. Deus falou isso? Deus fez isso? Não. Porque ainda quando a gente é falho, a gente dá a mãozinha para Deus, a gente quer agir no meio, Deus continua com a sua promessa. Deus não poderia chegar para Abraão contra a vontade dele e falar: Abraão, você já deu seu jeito? Então pronto, se vira com Ismael. Se Deus tivesse feito isso, talvez, ia ter guerra hoje. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Ele mandou Isaac. Ainda que Abraão, no meio do caminho, tentou colocar Ismael no caminho. Então, quando nós conjugamos esse verbo esperar, nós vivemos os planos de Deus. Deus não estava atrasado. A promessa aconteceu no tempo determinado por ele. Determinado por ele. Se Abraão tivesse tido Isaac aos 30 anos, seria algo comum. Mas tê-lo aos 100 provou que era um milagre. Entende? Às vezes Deus dá um negócio assim, um tempo, para chegar no limite. Agora é um milagre. Agora eu vou fazer. Agora não dependeu de você. Viu só, Abraão? Imagina Abraão tendo Isaac. Mas peraí, Ismael não deu certo? Eu vou ter que ter Isaac ainda? Eu vou ter que fazer isso aí? Então, pode até demorar, meus irmãos. Mas Deus vai cumprir aquilo que Deus cumpriu. Deus mostrou para vocês. Tanto na sua vida pessoal, tanto na nossa vida comunitária, porque Deus dá promessas para você na sua casa. Dá para você no seu casamento. Mas Deus dá promessa para a igreja onde você está inserido. Deus dá promessa para um povo onde nós estamos inseridos. Bem-vindos, meu povo. Que bom dia. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu tenho certeza que tem coisas que você já só pensou e Deus realizou. Porque o texto fala isso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou somente pensamos. Certo, Isaac nasceu. Parece que estava tudo normal, né? Tudo certo. Depois Ismael sai, vai viver a sua vida. Uma nação é criada através da vida de Ismael. Outra nação é criada através da vida de Isaac. A gente já falou, essas duas nações se confrontam até hoje. Gênesis capítulo 22, no versículo 1. O texto diz assim: algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor: tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o como holocausto no monte que lhe indicarei. Deus dá a promessa para Abraão. Abraão tenta dar a mãozinha. Não deu certo. Deus cumpre. Vem Isaac. Isaac já está um rapaz forte, já adolescente. Deus, num belo dia, falou: Abraão, deixa eu falar um negócio para você. Não tem seu filho Isaac? Eu queria que você matasse ele hoje. Sacrificasse ele no altar. É difícil a gente pensar que Deus pediu isso. Que Deus é esse que manda matar a criança? Mas isso foi a prova. Está na Bíblia. Você aceitando ou não. Ou eu aceitando ou não. Deus falou para ele. E às vezes, meus irmãos, eu quero te falar algo. Deus nos dá algo apenas para pedir de volta. Para ver se você está disposto a entregar a promessa que Ele tanto te deu. Deus às vezes cumpre promessa na sua vida somente para lá na frente falar: peraí, não tem a promessa que eu cumpri na sua vida? Poxa, eu te dei isso aqui, ó. Eu quero que isso aqui você devolva agora para mim. Que coisa, né? Que coisa. Eu chego à conclusão que não tem muito a ver com a promessa. Tem muito a ver se você é fiel a Deus ou não. Tem muito a ver se você está preparado para esperar ou não. Porque a promessa, muitas vezes, Deus está pedindo de volta. Deus te dá algo para você ter algo para oferecer para Ele. Porque se Deus não te der algo também, você não tem nada para oferecer para Ele, né? Nem eu. Deus falou para Abraão: vai lá e sacrifica Isaac. Às vezes, Abraão pode ter pensado em não ir, mas o texto ele é muito enfático.
Abraão, eu acho que Abraão ele já está amadurecido na fé. O texto fala que Abraão estava pronto para obedecer. Pronto. Pegou Isaac, colocou do lado e pegou as lenhas. E o texto fala que eles estão indo com a lenha. Está Abraão e Isaac do lado. E num certo meio do caminho, Isaac olha para Abraão e fala: a lenha está aqui, fogo. E o holocausto está onde? O animal assim que a gente vai matar. Porque era uma tradição deles matar animais para dar em sacrifício ao Senhor. Isaac olhou para ele e falou: Abraão, pai, né? Pai, o sacrifício, tá onde? Eu acho que naquele momento Isaac falou: deu ruim. Deu ruim. E Abraão falou para ele: Deus proverá. Eu acho lindo porque você deve estar pensando, mas como Abraão tem fé, né? Abraão agora tem fé, correto? Você não concorda? Tá levando o filho dele para sacrificar. Mais fé do que Abraão tem Isaac. Correto? Quantos anos mais ou menos tem Abraão? 100 e pouco. 100 e lá vai quebrada. 110 anos, 113 anos. Já é idoso, já não consegue caminhar direito, já não tem força. Quantos anos mais ou menos tem Isaac? 13, vamos supor que ele tem 15 anos. Poxa, Isaac tá forte. Com uma rasteira ele derruba o pai dele. Corre. Não, aqui não. O senhor vai, ó, Ismael lá, ó. Vai lá. Vai matar Ismael. Com uma rasteira, Isaac poderia fazer isso. Mas Isaac parece ter mais fé do que o seu pai. Porque o que Isaac faz? Continua. Ah, mas ele não sabia que era ele. Pois é, mas o texto fala que Abraão colocou Isaac sobre a pedra. Isaac poderia falar: não, eu vou fugir, vai dar tempo, eu sou forte, vai dar tempo. E o texto fala que ele colocou sobre a pedra. Isaac se manteve intacto, quieto. Isaac, nesse momento, ele estava repetindo a fé do pai dele, de ser obediente. Se o meu pai está falando que é o melhor para mim, é isso que eu vou fazer, ainda que isso pode custar a minha vida. Mas Gênesis capítulo 22, versículo 12 disse: Deus, não toque no rapaz. Disse o anjo falou: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou nem o seu filho, o seu único filho. Abraão deve ter olhado para o anjo e falou: você tá de sacanagem, né? Era só para saber se, né? Era só para saber se eu confiava no Senhor. Era só me perguntar. Era só me perguntar se eu... Mas perguntar não adiantava. Abraão estava sendo colocado à prova. Abraão estava sendo colocado à prova. E o anjo falou: não toque no rapaz. Não toque no rapaz. Quem espera em Deus, irmãos? Quem espera em Deus? A faca pode estar no pescoço da sua promessa, como estava de Abraão no Isaac. O anjo ainda pode falar: não toque. Não toque. Era só para saber se você estava firme mesmo. Era só para saber se o negócio estava legal mesmo, se você estava esperando. Isso nos ensina que Deus tem os jeitos deles. O jeito dele nos ensinar. O jeito dele nos fazer esperar. E às vezes a gente pode falar: mas é muito ingrato isso, né? Mas é Deus, irmãos. Deus te fez, cada moleque do seu corpo. Tudo que você tem no seu corpo foi Deus que fez. Ele te fez. Ele fez a sua alma, seus pensamentos, seu cérebro, seus neurônios. Eu acho que Ele sabe o que é melhor para você. Eu acho que Ele sabe o que é melhor para mim. Então, esse é o verbo esperar. Através da vida de Abraão. Abraão teve vários erros aqui, mas também teve os acertos. Como na nossa vida, a gente tem muitos erros, mas também a gente teve acertos. Agora, se Deus fez as promessas para nós, eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Se Deus fez as promessas para nós, seja lá o que for, irmãos. Talvez Deus falou através da palavra, talvez Deus falou através de uma profecia, Deus talvez falou nos seus próprios ouvidos, não sei. Não sei como você ouviu as promessas de Deus. Mas se foi o Senhor que falou para você, o que tem acontecido enquanto você espera? Porque Deus nunca vai colocar um filho dele esperar só por esperar. Deus não é mau, irmãos. Se Deus mandou você esperar, é porque o esperar tem um ensinamento. Tem alguma coisa no meio do caminho para você esperar.
para você aprender enquanto você espera. Enquanto você espera, irmãos, você precisa aprender. E talvez, a forma como você aprende, a rapidez que você aprende o que Deus quer te passar, talvez a promessa comece a se antecipar. O povo lá não tinha a promessa de sair do Egito, correto? Ir para uma terra maravilhosa, que era a terra que Deus tinha falado para Abraão. Lá atrás, não tinha promessa? O circuito ali era 40 dias para ir. Eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles não aprenderam. E ia ficar até 80 andando em círculo se eles não aprendessem algumas coisas, até chegar realmente na promessa. Então, você pode falar: poxa, mas a promessa na minha vida está demorando demais. E se Deus não te deu, a data, talvez nesse meio percurso, o que Deus quer te ensinar? O que você está aprendendo a ensinar? O esperar, irmãos, é só a ferramenta para você aprender alguma coisa. Para você aprender alguma coisa e viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu sei que dói esperar. Eu sei que às vezes seu coração se angustia, sua fé enfraquece. E muitas perguntas surgem. Até quando a gente pode viver esperando? Será que o Senhor nos esqueceu? Mas hoje Deus nos trouxe nessa manhã aqui para lembrar: Ele nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Cada lágrima que você derramou na espera, cada oração que você fez no silêncio da noite, Deus ouviu todas elas. E Ele está te preparando para algo muito maior, que Ele quer te ensinar, irmãos. A minha oração nessa manhã é que quando Deus... Não apenas que Deus cumpre a promessa na sua vida. Sim, Ele vai cumprir. Mas a questão é que eu chegue na promessa preparado e melhor. E mais pronto para viver. Talvez se Deus tivesse pedido para Abraão sacrificar um filho lá atrás, quando ele ainda deu a promessa para ter um filho, Abraão talvez não ia fazer isso porque ele ainda estava imaturo. E cada lágrima, às vezes, que a gente derrama, Deus ouve, Deus vê. Ele está te preparando, Ele está nos preparando agora, falando como igreja, por algo muito maior. Correto? Alguém pode falar uma promessa que a nossa igreja já recebeu? Uma só, por favor. Expansão. Correto. Nós temos a promessa de expandir, correto? Amém. A questão não é quando a gente tiver expandido lá. A questão é o que nós estamos vivendo até lá. O que a gente está vivendo até lá? Qual é o aprendizado? Porque se a gente chegar para expandir lá, vai expandir, mas vai ser um fogo estranho. Logo, não vai ter expansão. Mas se a gente aprender até lá e chegar nessa expansão, a gente vai estar preparado para viver tudo que Deus tem, ainda muito mais. Vocês entendem que às vezes a promessa é apenas uma desculpa para Deus fazer a gente melhor. Deus dá uma promessa apenas como uma desculpa para falar: eu preciso tratar você. Essa é a promessa. Você vai esperar? Vou esperar. Enquanto você espera, você vai fazer o quê? Aí Deus vai ter que começar a tratar. Deus deu a promessa para mim há muito tempo atrás que eu seria pastor. Mas não foi instantâneo. É um processo. Primeiro eu aprendi a ser pastoreado. Depois eu tive que passar muitas coisas, muitas lutas. O que eu passei lá atrás, hoje me ajuda a passar pelos desafios de hoje. E muitas coisas que eu passo hoje, que eu tenho aprendido, vai me ajudar a sofrer os desafios que estarão lá na frente. Então Deus nos deu uma promessa para a nossa igreja, Deus deu uma promessa para a sua casa, para o seu casamento. Agora, o que você vai fazer até essa promessa chegar? Porque muito mais importa o caminho, irmãos. Muito mais importa o caminho do que simplesmente chegar. Amém?